O tema deste seminário será carcinoma epidermoide de orofaringe e carcinoma não queratinizante sino-nasal. O carcinoma epidermoide ou carcinoma de células escamosas, também conhecido pela sigla SEC, na cabeça e pescoço recebe diferentes denominações dependendo da região. Na cavidade sino-nasal, ele é classificado em SEC queratinizante e não queratinizante. No nasofaringe, denominado carcinoma nasofaríngeo e subdividido em SEC queratinizante, não queratinizante. O EBV é neste tipo de carcinoma, o SEC não queratinizante. Na orofaringe, ele é subdividido em SEC HPV positivo, SEC HPV negativo. Na cavidade oral, laringe e hipofaringe, a denominação apenas carcinoma epidermoide e é do tipo convencional. Nesta aula, nós vamos enfatizar principalmente o carcinoma da orofaringe e sua relação com o HPV. O HPV, nesses carcinomas de células escamosas da cabeça e pescoço, como dissemos anteriormente, ele está principalmente atuando aqui na orofaringe, onde, dependendo da estatística, não seria essa nossa, mas em estatísticas americanas, o SEC da orofaringe, 80% seria relacionado ao HPV. Entretanto, na nossa população, esta frequência de associação é bem menor. O segundo lugar onde estaria a associação do HPV com o SEC seria na região sino-nasal e no carcinoma não queratinizante. Destes carcinomas, também na estatística americana, corresponderia cerca de 20-21%. Na cavidade oral, laringe e hipofaringe, a frequência de associação com HPV é bem menor, em torno de 5%. Vale salientar que esta associação com HPV e sua relação com prognóstico melhor só é considerada ou encontrada aqui na orofaringe. Esta relação não é tão evidente aqui na região sino-nasal, nem na cavidade oral ou na hipofaringe. A relação, portanto, com prognóstico melhor é nesta região na orofaringe. Na orofaringe, ela é composta por várias áreas: base da língua, as tonsilas, os pilares tonsilares, a valécula, a face laríngea da epiglote e o palato mole. Entretanto, o HPV, o SEC-HPV positivo, ele está localizado particularmente na tonsila palatina e na base da língua. Nessas duas regiões, nós temos tonsilas, porque seria a tonsila palatina, como o nome mesmo já está dizendo, mas na base da língua nós temos as tonsilas linguais. Portanto, já que, embora a orofaringe tenha todas essas outras regiões, nós vemos uma predileção do HPV para essas áreas onde nós temos a tonsila, tanto a palatina como essas linguais na base da língua. Uma vez que ele tem essa preferência por tonsila, é interessante nós entrarmos um pouco na estrutura das tonsilas e vamos pegar aqui particularmente a tonsila palatina. Então, a tonsila palatina, ela tem um revestimento que seria para a cavidade oral, que é esse epitélio superficial, é um epitélio escamoso não queratinizante, à semelhança do que é o restante do epitélio da cavidade oral ou da orofaringe. Entretanto, nessas invaginações, que são as criptas, o epitélio se modifica e ele é um epitélio que é todo permeado por linfócitos e outras células imunes e é um epitélio denominado de reticulado ou linfoepitélio. Quando a criança nasce, na verdade, esse epitélio das criptas ele tem o mesmo aspecto escamoso que tem aqui na superfície.
Entretanto, entrando em contato com os antígenos orais, inclusive vindos também por vias aéreas, esse epitélio se modifica e fica com esse aspecto do linfoepitélio ou epitélio reticulado, que vai estar presente, portanto, nessas criptas que na tonsila palatina são profundas, elas vão até essas partes bem internas do órgão. Os compartimentos da tonsila palatina, portanto, enfatizando aqui a região das criptas, nós temos o linfoepitélio, que ele tem esse aspecto também denominado de reticulado, porque ele é todo permeado pelas células imunes. Nós vemos aqui as células B, que permeiam esse linfoepitélio, as células T, que também permeiam, são as predominantes, mas, além delas, tem monócitos, neutrófilos e células apresentadoras de antígeno. Logo abaixo, nós vamos ter o tecido linfóide, que tem os centros germinativos, onde a zona escura está sempre em relação com a luz da cripta. Ela é sempre voltada para a cripta. A zona do manto e a zona T interfolicular. No linfoepitélio, ou nesse epitélio reticulado, é onde surge o carcinoma HPV associado. Então, nós vemos aqui o epitélio normal da cripta, reticulado, o linfoepitélio, e nós vemos aqui o carcinoma associado ao HPV, e aqui demonstrado pela forte expressão de P16 nessas células carcinomatosas. E vejam que ele está situado nessa porção profunda da cripta. A forte expressão de P16, denunciando aqui a associação com o HPV nas células carcinomatosas, apenas restrito nessas áreas aqui da cripta tonsilar, e não na superfície onde é esse epitélio escamoso convencional, não queratinizante. Portanto, uma pergunta a ser feita: quais os motivos do linfoepitélio das criptas tonsilares ser o sítio preferencial para o SEC-HPV positivo? O que ele teria de particular? Ele tem, é claro, toda essa permeação linfóide, inclusive os linfócitos T e outras, e existiria algum motivo extra que tornaria essa região tão sensível à infecção pelo HPV e à carcinogênese pelo HPV? Então, ainda são hipóteses, mas o que tem se demonstrado de diferente também nesse epitélio das criptas é que eles expressam PDL1, de tal modo que eles se tornam sítio privilegiado para que haja essa indução de transformação maligna pelo vírus do HPV nessa região. Apenas resumindo, o que significa essa expressão de PDL1 pelas células epiteliais e o que seria o PDL1. A resposta imune, qualquer resposta imune nossa, ela deve ser regulada, pois senão nós teríamos uma hiperatividade e ela poderia ser até prejudicial. Então faz parte da resposta imune normal que ela tenha pontos de controle, que são chamados em inglês o checkpoints. Esse sistema PD1 e junto com o PDL1 é um desses pontos de controle da resposta imune, que deveria, portanto, diminuir essa hiperatividade, controlar a resposta imune. O PD1 é expresso nas células T e o ligante dele, PDL1, em outras células imunes T e mononucleares. Essa interação PD1 e PDL1 inibe as células T e, portanto, deprime a resposta imune. Ele seria, portanto, esses pontos de controle da hiperatividade imune. O fato das células epiteliais das criptas tonsilares expressarem PDL1 pode, isso é uma sugestão, uma hipótese, tornar essa área um sítio privilegiado onde essas células T vírus específica, essa função dela estaria restrita, diminuída,
e isso poderia propiciar essa transformação maligna neste local. Seria uma explicação da preferência do epitélio das criptas ser o sítio do HPV na orofaringe. Um outro ponto é que, observem, esse seria uma cripta tonsilar. Aqui nós temos o tecido linfóide da cripta. Lembram que a parte escura sempre olhando aqui para a luz. Nessa área nós temos o epitélio aqui, linfoepitélio. Nesse outro trecho o epitélio já sofreu transformação, que quando sofre muitas infecções, a tonsila, esse linfoepitélio ele se transforma num epitélio não queratinizante, ele perde as suas particularidades, como nesse trecho, mas enfim, aqui ele já continua com o aspecto normal. Nós vemos que ele é mais complicado de ser visto do que nessa região, onde ele se torna bem nítido, porque não tem a infiltração linfóide. E aqui nessa área oposta nós temos o carcinoma pelo HPV. Então, observem que esse carcinoma, ele vai, por exemplo, aqui, seguindo o linfoepitélio, ele vai entrando e ele não provoca nenhuma reação desmoplásica ou muito pouca, e nós temos esse tecido linfóide. Então, aqui só um exemplo do linfoepitélio normal, que está aqui, aqui também, e aqui o carcinoma. Bom, por definição, todo carcinoma HPV positivo na tonsila, ele é considerado invasivo, porque por menor que ele seja, ele tem a possibilidade de dar metástase. E isso foi considerado pela dificuldade de se delimitar o que seria, até que ponto um carcinoma in situ e onde que ele se tornaria invasivo. Porque essa delimitação é mais complicada de se ver nessas áreas devido a essa migração pelos linfócitos, que é como eu chamei a atenção aqui. Nós quase não conseguimos determinar o limite, enquanto que ele é muito claro num epitélio que é normal, normal quero dizer aqui, não linfoepitélio, seria aquele epitélio escamoso não queratinizante usual. Então, por definição, o carcinoma de células escamosas HPV positivo em tonsila palatina, ele é sempre considerado invasivo, mesmo tendo esse aspecto que pode sugerir in situ, e não devem ser graduados. Um detalhe que eu coloquei aqui, mostrando uma outra diferença desse linfoepitélio, é que além dessa migração por essas células imunes, esse linfoepitélio, diferentemente dos outros epitélios, ele é permeado também por vasos sanguíneos. Observe, essa é uma coloração por CD34 e mostra nitidamente esses pequenos vasos sanguíneos no interior do epitélio, o que pode também contribuir para o fato que, mesmo quando ainda tendo esse aspecto que parece in situ, ele possa dar metástase. Entrando especificamente, portanto, no carcinoma de células escamosas na orofaringe, que nós classificamos nesses dois subtipos, HPV positivo e HPV negativo, e isso tem implicação no sentido, visto que ambos apresentam diferenças epidemiológicas, morfológicas e clínicas. O carcinoma de células escamosas HPV positivo, a etiologia dele é principalmente o HPV 16, que é um HPV de alto risco. O fator de risco para esse carcinoma é tido como um importante, no caso, o comportamento sexual e, nesse caso, a prática do sexo oral. A localização, como nós já vimos, enfatizamos bem nos slides anteriores, seria as tonsilas, tanto a palatina quanto aquelas pequenas tonsilas da base da língua. E a origem dele seria nas criptas tonsilares, como já foi também bem enfatizado. Clinicamente, ele pode ser um tumor pequeno, mas ele já apresenta metástase linfonodal frequentemente. E essa metástase pode ser volumosa e cística, mesmo ele sendo pequeno, passando muitas vezes despercebido e apresentando-se como um tumor primário oculto, com aquela metástase no pescoço,
volumosa e cística e sem termos a clínica do tumor primário. Nesse caso, pela metástase, inclusive, nós podemos orientar o clínico ou cirurgião sobre esse tumor está localizado na tonsila, como nós vamos ver pelas características morfológicas e pela detecção do HPV nessas metástases. A morfologia destes carcinomas HPV positivo são carcinomas não queratinizantes. Em termos de prognóstico, ele tem uma sobrevida maior quando comparado com HPV negativo. Nos HPVs positivos, a sobrevida de 3 anos é em torno de 82%. Além disso, esse carcinoma HPV positivo, ele tem uma sensibilidade maior ao tratamento por irradiação. Então, morfologicamente, nós temos aqui esse carcinoma HPV positivo, não queratinizante. Então, observem, é um carcinoma onde as células elas não apresentam aquela diferenciação escamosa usual. Ela vai lembrar mais a célula da cripta. Nós temos células onde tem o predomínio do núcleo e o citoplasma é mais escasso. Então, ele é um tumor com muito núcleo e quantidade pequena de citoplasma. Além disso, esse citoplasma ele tem um aspecto sincicial, que significa nós não conseguimos na morfologia determinar onde começa, onde termina o citoplasma de uma célula e de outra. Ele dá essa impressão sincicial. E esses núcleos, que têm uma cromatina até distribuída, não muito grosseira, pode ter pleomorfismo, mas não é um pleomorfismo tão exuberante. A detecção do HPV nesse carcinoma HPV positivo pode ser feita através da imunistoquímica ou através de métodos moleculares, hibridização in situ ou PCR. A mais usual é a imunistoquímica, porque ela é acessível a todos os laboratórios. E, nesse caso, seria a proteína P16. A positividade forte e difusa, ou seja, em cerca de 80% das células, uma positividade no núcleo e citoplasma, é considerado um marcador indireto e confiável para a detecção do HPV de alto risco nesses carcinomas não queratinizantes de orofaringe. Por que um marcador indireto? Seria porque, na verdade, a expressão da proteína P16, o acúmulo dela, se dá devido à ação dessa oncoproteína do HPV, a E7, que inativa a proteína RB, retinoblastoma, e esse acúmulo é, portanto, induzido por essa inativação da RB. Portanto, seria esse acúmulo, ele é indireto, ele não é produzido pelo HPV. É uma consequência da inativação dessa proteína RB por essa oncoproteína E7 do HPV. Mas, reforçando, essa positividade forte e difusa, cerca de 80% das células em citoplasma e núcleo, é tida como confiável para a detecção do HPV na orofaringe. Então, aqui um exemplo, a proteína imunistoquímica para o P16. Nós vemos essa positividade difusa, forte, essa cor marrom. E aqui a hibridização in situ, mostrando o DNA do HPV no núcleo da célula carcinomatosa, esses pontos de cor marrom. Entretanto, pode acontecer que nós não tenhamos a P16 disponível, que não seja acessível fazer nem a imunistoquímica para o P16. Então, quando a detecção do HPV não está disponível, mas o tumor na orofaringe apresenta essa morfologia característica, ou seja, essa morfologia altamente sugestiva, que seria essa não queratinizante, esse predomínio de núcleo sobre o citoplasma, um tumor muito celular,
com essa tonalidade até mais basófila devido a esse predomínio de núcleos, quando tiver essa morfologia, mesmo que não tenhamos o P16, nós podemos dar o diagnóstico do seguinte modo: carcinoma de células escamosas, HPV não testado, com morfologia altamente sugestiva de associação com o HPV, que seria, portanto, esse carcinoma de células escamosas não queratinizante. Contrastando, o carcinoma de células escamosas HPV negativo, o fator de risco dele é o álcool e fumo. Novamente vou enfatizar que no nosso meio esse é o carcinoma predominante. Embora as estatísticas americanas mostrem mais o HPV positivo, no nosso material ainda predomina esse tipo de carcinoma, o HPV negativo, que é associado ao álcool e fumo. A localização preferencial dele é no palato, no pilar tonsilar, portanto, não exatamente lá no epitélio da cripta. Morfologia seria o convencional, aquele carcinoma de células escamosas, queratinizante, convencional, como nós vemos em outros lugares. Quando a imunistoquímica para P16 será negativa. Neste tumor, a forma de metástase cística é pouco frequente. Portanto, quando nós vemos aquela metástase cervical volumosa, cística, a primeira hipótese que fazemos é justamente o contrário, que seja um HPV positivo, uma vez que essa forma cística é pouco frequente no negativo. Em termos de prognóstico, ele também, como já salientamos, tem uma sobrevida menor quando comparado com o carcinoma HPV positivo, em torno de 57%, 3 anos de sobrevida. Morfologicamente, é aquele aspecto que é usual em todas as outras regiões de carcinoma epidermoide, que seriam essas células volumosas, esse citoplasma amplo, que nós conseguimos, às vezes, até ver as pontes intercelulares entre as células, a presença de queratinização, citoplasmática ou não, ou formando até as rolhas ou pérolas córneas. Esse tipo de infiltração irregular, formando blocos grandes ou cordões finos e provocando essa desmoplasia do estroma, que é essa proliferação fibroblástica associada ao estroma, com essa matriz mais frouxa, que distingue dessa área que é mais normal. Essa seria a região da desmoplasia, a resposta do estroma à invasão do tumor, com esses fibroblastos mais jovens e essa matriz mais frouxa. Novamente, o carcinoma epidermoide convencional, com seus blocos de diferentes tamanhos e provocando essa desmoplasia no estroma. Aqui é o normal, com a quantia de colágeno usual, e aqui a área com esse aspecto mais claro da desmoplasia, a infiltração da célula carcinomatosa. A partir de agora, nós veremos, portanto, o seminário, onde colocamos 2 casos, o caso 15 e o caso 16. Ambos tumores de tonsila palatina. Então, no caso 15, nós vemos aqui uma tonsila. Esse seria, portanto, aquele epitélio escamoso superficial não queratinizante da tonsila. E aqui nós teríamos a cripta tonsilar, que é essa invaginação. Observem que o tumor, ele nasce aqui na cripta tonsilar. Ele faz todas aquele aspecto, formando essas, como se fosse colunas carcinomatosas. Observem o tecido linfóide, como já enfatizamos, praticamente quase sem nada de reação estromal, de desmoplasia. E aqui o restante do outro lado da cripta, que não está ainda afetada pelo carcinoma. Comparando um epitélio escamoso não queratinizante com esse epitélio do carcinoma escamoso não queratinizante HPV positivo, então epitélio escamoso normal com epitélio transformado do carcinoma. Nós vemos aqui então toda essa alteração arquitetural,
completamente diferente de um epitélio não carcinomatoso, onde as células se dispõem desse modo mais paralelo. Nós temos esses núcleos equidistantes e aqui essa posição toda irregular dos núcleos, uma quantia muito maior de células e as células inclusive com predomínio do núcleo sobre o citoplasma. Aqui o epitélio normal, o linfoepitélio, o epitélio reticulado, para comparar com o epitélio com o carcinoma. Vou fazer um parênteses aqui nesse linfoepitélio, porque realmente, quando esse carcinoma começou a ser descrito, identificado, ele foi considerado como um carcinoma pouco diferenciado. Mas depois, vendo que na verdade não deveria ser bem assim, porque ele se assemelha ao epitélio da cripta, esse epitélio reticulado, que é um epitélio que até tem é muito bem diferenciado, ele tem funções até bem diferenciadas. E, portanto, deixou-se de usar esse termo pouco diferenciado e apenas ficou não queratinizante. Mas ele lembra um tanto quanto esse epitélio da cripta. Esse aspecto do epitélio da cripta, de ter essa tonalidade mais basófila, que lembra mesmo um epitélio pouco diferenciado, falsamente lembra, é interessante nós termos isto na memória, porque às vezes em congelação, por exemplo, em algum carcinoma que vai ser ressecado, que pega uma parte da tonsila, não confundir isso aqui como um epitélio pouco diferenciado ou carcinomatoso, inclusive na congelação. É um erro que às vezes a gente pode observar se a pessoa não estiver atenta que a cripta tem normalmente esse tipo de epitélio, que, como eu disse, esse carcinoma foi no começo até denominado de pouco diferenciado e hoje não mais, é só carcinoma epidermoide não queratinizante, não é nem sequer graduado. Aqui uma outra área, onde ele está provocando uma discreta reação desmoplásica, mas ele tem predominantemente aquele aspecto não queratinizante, com esse predomínio do núcleo sobre o citoplasma, um aspecto bem basófilo, embora em algumas áreas ele possa ter queratinização. Ela geralmente, quando está presente, ela tende a ser focal. O segundo caso, que é o caso 16, também é um tumor de tonsila palatina, também HPV associado. Nós vemos novamente aqui o epitélio superficial da tonsila, escamoso, é um epitélio que não queratiniza, semelhante ao epitélio do restante da orofaringe, da cavidade oral, e aqui a cripta. E nós observamos que o carcinoma, as células carcinomatosas, estão aqui nessa parte profunda da cripta. Então, novamente, nós observamos aquele epitélio carcinomatoso muito com aqui um aspecto basófilo, pela riqueza em núcleos, a escassez de citoplasma, um aspecto que é denominado sincicial, porque não conseguimos delimitar o citoplasma de uma célula de outra, dando essa falsa impressão de sincício. Num aumento maior, para impregnar bem a retina com esse aspecto do carcinoma não queratinizante HPV positivo, esse predomínio do núcleo sobre o citoplasma, e em escassas áreas uma diferenciação escamosa maior, onde aqui nós vemos aí um citoplasma mais amplo, mais eosinófilo. Mas essas áreas com diferenciação são mais focais. Esse carcinoma, ele era pequeno, mas já apresentava uma metástase no pescoço, uma metástase cística volumosa, e observem que nessa metástase ele apresenta a mesma morfologia que aquela observada na tonsila palatina. Então, as áreas císticas e necrose, ele faz até umas invaginações com esse aspecto até papilífero, que nós vemos esse eixo, e mantendo a morfologia muito semelhante com o carcinoma da tonsila.
Nesse caso, foi feito no caso anterior também, mas eu não mostrei, estou mostrando apenas nesse caso, a imunistoquímica para o P16, mostrando forte positiva aqui no epitélio, no tumor primário, aqui na tonsila palatina, mas também forte e positiva aqui, difusa, na metástase, semelhante. A segunda parte, nós vamos, de lâminas, nós temos 4 lâminas, nós vamos enfatizar o carcinoma sinonasal, aquele que é não queratinizante, que é o carcinoma mais associado por HPV na região sinonasal. Só aproveitando aqui para enfatizar uma vez mais, o sítio preferencial do HPV, portanto, orofaringe. O segundo sítio, o sino nasal, e depois os outros que são muito pequenos. E aqui seria o EBV. Então, voltando novamente, esses 2 próximos casos serão para ilustrar o carcinoma não queratinizante sino nasal. Então, caso 17, era um carcinoma do seio maxilar, e apresentar, portanto, esse aspecto também todo festonado, muito basófilo. Observem que nós temos a semelhança do que nós vimos daquele do HPV na tonsila. Ele faz essas entradas, essas fitas entrando, essas colunas. Observe que ele é um aspecto arredondado, não leva uma desmoplasia, não leva uma reação inflamatória do estroma, mas é muito volumoso, entrando, formando essas várias fitas, volumes, etc. No aumento maior, nós observamos de novo uma neoplasia ricamente celular, onde nós temos nas células escamosas um predomínio do núcleo sobre o citoplasma e novamente um aspecto sincicial, onde não conseguimos determinar onde começa, onde termina o citoplasma de uma célula e de outra. Mas é uma aparência, não que seja sincício, né? Uma aparência sincicial. E novamente nós observamos aqui a ausência da desmoplasia, esse aspecto arredondado da invasão e a ausência de uma resposta inflamatória. O caso 18 é um outro exemplo de tumor sinonasal, também do seio maxilar, onde nós temos um aspecto semelhante ao anterior, e nesse tumor, inclusive, ele tinha áreas papilíferas, que nós vemos esse eixo conjuntivo vascular e revestido por esse epitélio escamoso não queratinizante. Esses carcinomas também foram denominados de transicionais, porque, na verdade, eles lembram o epitélio transicional, lembram o carcinoma da bexiga, que tem aquele aspecto de epitélio transicional. Mas hoje não se usa esta denominação de carcinoma de células transicionais. O que é utilizado é carcinoma de células escamosas não queratinizantes. E quando tem essa morfologia, também testa-se para o P16 para ver se ele é associado ao HPV. E, novamente, a região sinonasal seria o segundo sítio preferencial do HPV. Num aumento maior, mostrando essa morfologia não queratinizante, essa riqueza de núcleos, essa tendência dele ficar com esse aspecto mais perpendicular em relação à superfície e realmente lembrando o carcinoma de células transicionais da bexiga. Aqui numa outra área, mostrando que ele faz essas papilas, às vezes, né? E tem um aspecto aqui mais diferenciado na porção superficial e pode, inclusive, ter essas áreas de queratinização. Obrigada.